Você que está aqui acompanhando o Agro 360 e está acostumado com o Estradão, já pensou em desbravar novos destinos, conhecer novos lugares e tudo isso com uma companheira que aguenta de verdade o tranco? Então vou dar uma dica, mas você já deve saber do que eu estou falando. É claro que eu estou falando da nova Nissan Frontier. E sabe o melhor? A Nissan Frontier, que é uma máquina, está com condições imperdíveis, saindo de R$ 277.690 por R$ 232.190 com taxa zero. Esse valor é para você garantir o melhor da tecnologia japonesa. A picape da Nissan, que dá um show com a exclusiva suspensão traseira Multilink, que você atravessa qualquer terreno com o máximo de conforto e o mínimo de impacto. E o design, então? Aí a combinação perfeita entre força e estilo, além de ser a única da categoria que tem teto solar. Toda a tecnologia japonesa garante uma direção segura para você e para toda a sua família. E o menor custo de manutenção da categoria, que traz muito mais tranquilidade e economia. Mas não vacila, passa na concessionária Nissan mais próxima e garanta a nova Nissan Frontier por essas condições especiais. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Alô, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360, hoje com um cenário novo, trazendo para você esse crescimento de um canal de podcast que só cresce dentro do nosso mercado do agronegócio. E sempre trazendo grandes personalidades aqui nas nossas entrevistas. E eu tenho aí uma particularidade com alguns amigos que retornamos a encontrar. Hoje eu converso com Rodrigo Mendes Untura, quantas vezes narrei esse nome, um grande amigo de longa data também e que hoje é... Diretor-geral, não, você é o... Diretor global. Diretor global da ABS Global. Que prazer tê-lo aqui, cara. Rafael, o prazer é meu, imenso prazer estar aqui. E quero parabenizar, porque o agronegócio, ele precisa de rede de informação que nem essa. Então, eu queria te parabenizar de coração. E é um prazer, depois de uma longa data, né? Acho que faz uns 20 anos que a gente não se vê, né? Uns 20 anos que a gente não se vê. E é um prazer estar aqui para conversar com você e falar um pouco do que a gente tem feito aí no mundo inteiro. Para você que está em casa aí assistindo, tá vendo alguns entrevistados que a gente tem uma amizade de longa data, a gente se conheceu no mundo dos rodeios, participando de provas de bulldog, e muitos desses competidores daquela ocasião, como já foi o Carlão Porto, que teve aqui, o Cadão Viacava, que teve aqui, e tudo mais, seguiram cada um no seu rumo, né? Alguns na veterinária, outros nas próprias fazendas, etc. E foram se tornando grandes referências do agronegócio. É muito bacana ver essa história, que depois de 20 anos, quase 30 anos, a gente se encontra de novo, né? É fantástico a gente poder reviver os 20 anos, que a gente era tudo menino, adolescente, fazendo prova, e hoje todo mundo aí bem sucedido e podendo se encontrar hoje de novo com filho, com esposa, com família, e poder compartilhar o que cada um fez, né? Então, até com cada um trabalhei um pouco. Então é muito gratificante a gente poder... E o Digão passou uma foto pra mim aqui agora, que se eu mostrar pra vocês em casa, nós já fomos bonitos, cara. Já fomos novos. Não é velhão assim a vida inteira. Aquela foto é do ano 2000, 2000, Londrina. Né? Londrina 2000, na final da federação. Final da federação do rodeio completo. Que bacana. Muito bem, mas toda essa amizade aqui, vamos falar do agronegócio agora. Como é que começa a história do Rodrigo Mendes Untura dentro do agronegócio? Rafael, eu tenho uma história um pouco interessante. Ela começa no meio do cavalo, né? Eu era adolescente, meu pai me colocou para fazer aula de equitação, para ver se eu me aquietava um pouco, né? Que era muito sapeca. Onde? Em São João do Boa Vista? Em São João do Boa Vista. Uhum. E aí eu me apaixonei pelo cavalo e segui treinando, e depois resolvi fazer veterinária por conta disso. Durante a minha faculdade inteira, eu falei, eu vou trabalhar com cavalo, né? Não sabia se era clínica, se era reprodução. Em determinado momento, eu falei, não, a reprodução é a que me chama a atenção, é essa área que eu quero seguir. Eu tinha um professor, no 4º ano, João Fleury, do Margalarga JO. Uhum. Ele era neto do Zé Oswaldo Junqueira. O João foi o primeiro veterinário a mostrar para o mundo a transferência transcervical, que antigamente era cirúrgica. E o João dava aula em São João. E aí o João me chamou para fazer um estágio com ele, na área de transferência de embrião. Que ano era isso? Mais ou menos. 96, mais ou menos. Você já estava formado? Estava estudando? Não, estava estudando. Uhum. Chamou para fazer um estágio com ele. E eu topei fazer esse estágio com ele e me apaixonei pela reprodução de equino e decidi que eu ia me formar e trabalhar com equino. Né? Por conta do João, saí trabalhando para o João, na verdade. Uhum.
Acontece que essa ação de monta de equino, ela vai de setembro a abril, mais ou menos, né? Por coincidência, foi bem na final de Londrina, daquela foto, o João falou, Rodrigo, essa ação acabou, então a gente se vê em setembro. Então eu fiquei com um gap ali do que eu vou fazer até setembro, né? Até levei um susto, porque eu não tinha me tocado desse. E aí, por conta até da Federação do Rodeio Completo, eu arrumei um estágio lá no Valdomiro, lá no VPJ. E acabei entrando no meio do bovino e nunca mais saí do bovino, nunca mais voltei pro cavalo, embora ainda seja um apaixonado por cavalo. E aí segue a história de bovino, né? Tá, aí você foi pro grupo VPJ, trabalhando lá com o Valdomiro. Ali era a reprodução que era Limousin na época ainda? Não, já era o Angus? Não, ele estava começando a importação dos animais Angus do Canadá. Uhum. Então eu participei eu ia lá no Viracopos buscar os animais, fazia a pré-imunização desses animais lá na fazenda e depois liberava para o pasto, né? A pré-imunização é a doença do carrapato, babesiota, que aí o animal pode morrer em 24 horas. Então você faz aquela aplicação do sangue, chama pré-imunização, como se fosse uma autovacina. Bom, estando no Valdomiro, eu participei de alguns trabalhos de transferência de embrião de bovino ali nesse gado Angus e decidi que foi até interessante. A primeira vaca que eu coloquei a mão para palpar foi no Valdomiro. Não foi nem na faculdade. Nem na faculdade? Não, porque eu tinha na minha cabeça, eu sou bem determinado, eu quero equino. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com vaca. Então, assim, a informação da faculdade está ali, mas eu não ia atrás dela, né? Nem estou culpando a faculdade de nada, mas eu não ia atrás da informação porque não me cabia, então eu ia atrás de égua, né? Uhum. Então, só que foi muito interessante, que a primeira vaca que eu coloquei a mão, eu já peguei o ovário, o útero e um corpo lúteo, né? Que é uma estrutura do ovário. Uhum. E eu me assustei, falei, ou é fácil, né? Muito fácil, ou eu tenho dom para esse negócio aqui. E eu sincronizei esse lote, eram 100 animais, com muita facilidade. Eu falei, eu vou seguir essa área aqui que eu já tinha um bom olho de ultrassonografia por causa do equino. E aí, na época, a Gertec, que trabalhava para o Valdomiro, pediu que eu trabalhasse com eles durante um período. Trabalhei um ano com o Carlos, da Gertec, e depois tomei uma decisão de ir embora para o Tocantins. Meu pai tinha uma fazenda lá, e não fazia muito sentido eu ficar em São Paulo, eu precisava lá tocar a fazenda. E cheguei lá no Tocantins para tocar a fazenda e resolvi montar uma empresa de consultoria pecuária. E pegamos aí representações e tal. E fiquei lá por 3 anos no Tocantins. Trabalhando com reprodução com também? Reprodução. Com reprodução no seu próprio gado. Não, prestando serviço também. Prestando serviço também. Uma empresa de representações, representava a própria ABS, que eu trabalho hoje, aquela back house de brete de contenção, e prestava serviço, e ATF, inseminação, e tinha um pouco de embrião, né? E o embrião sempre buzinando na minha cabeça. Mas nessa ocasião, a FIV e tudo mais, que hoje é uma realidade normal, né? O próprio IATF, que não acontecia como acontece hoje, né? Não. Você viu tudo isso nascer dentro da genética, né? Da Exatamente. A FIV, ela começa no ano 2000, 2001, mas muito devagar, muito criticada, né? Mas a sua assistência, então, nesse momento, essa empresa que você abriu, que você começou a trabalhar, era o quê? Era inseminação artificial? Inseminação artificial, diagnóstico de gestação com ultrassom, e ATF, que também estava no seu começo aí, alavancando com bom resultado, e as representações. E você estava falando que a FIV não era vista com bons olhos? Não, a FIV começou no Brasil por volta de 98, e ela deslancha a partir de 2005. Então, se eu estou falando do ano 2000, 2001, então não tinha FIV no Brasil, que a gente possa falar, tinha FIV. Ela é muito criticada, porque naquela época, você colocar uma agulha via vaginal e você puncionar um ovário causava muita lesão, as agulhas eram um pouco mais rombudas, então causava uma lesão na vaca, a produção de embrião não era boa, então tinha muita coisa, muito aprendizado ainda, então foi muito criticado, então ainda não estava deslanchando. Mas voltando, eu ainda estava com a história do embrião na cabeça e falei, eu vou arrumei um emprego de embrião lá em Goiânia. Peraí, mas vamos explicar para quem não conhece muito do setor. Tá. O que você tinha embrião na cabeça? O quê? Você queria fazer embrião já? Queria fazer embrião. Só para abrir um parênteses aqui, a gente tava conversando aqui nos bastidores e, né, ele não quer garantir isso 100%, mas a gente descobriu que ele é o maior produtor de embriões do mundo. Estima-se aí à beira de 1 milhão de embriões produzidos, não é isso? Isso é um número
estimado de que eu já gerenciei esse 1 milhão, né? De 700 mil a 1 milhão. Produzidos são? Transferidos para a receptora, que é o que eu tenho em conta, são 170 mil. 170 mil 170. foram fecundados, foram feitos e foram colocados na receptora. Exatamente. Mas a gente até fez uma conta aqui, mais ou menos, junto com outras. Você falou de uma outra entrevista que você deu, né? Eu fiz uma entrevista com o Fábio Dias, nós contamos, deu um pouco fez mais. A conta lá e passou de 700 mil, né, na conta dele. Então, produzidos, que gerenciado por você, deu mais de 700 mil. Mais de 700 mil. Estamos beirando 1 milhão de... Mas vamos lá. Aí, o que você tinha o embrião na cabeça? Você queria produzir? Eu queria trabalhar, porque a técnica antes da FIV, ela chama de flushing, de colheita convencional, que é você pega uma doadora, você faz uma bateria, você sincroniza ela e faz uma bateria de hormônios e aí você insemina, o embrião é fecundado dentro do útero da vaca e depois de 7 dias você vai lá e faz um lavado desse útero. Que é o que faz na égua hoje. É o flush, exatamente. Mesma coisa que faz no equino hoje. Exatamente. Então é um negócio muito mais manual. E era isso que eu queria fazer. É o mesmo processo? Muito parecido. O flush é o mesmo processo? Mesmo processo. Só que na vaca você faz uma bateria de hormônios para ela superovular, para ela produzir mais embriões. A égua tem 1 ou 2 no máximo. Então era isso que eu queria fazer, né? Ainda não tinha FIV na jogada. E você já tinha visão de mercado o quê? De eu pegar as grandes matrizes e sugar aquele tanto de embrião para fazer mais rapidamente a produção dela. Exato, esse era o mercado, né? Porque naquela época o mercado de elite estava muito forte, né? Aqueles boom que davam lá em Uberaba, vaca de 1 milhão, uns 500 mil reais, era aquele que era o mercado do Nelore, principalmente. Do Nelore, a FIV cresceu, né? O embrião cresceu muito no Brasil por conta do Nelore. O Nelore produz muito embrião. Ele pode falar isso depois um pouco dos números. Então eu queria trabalhar com embrião, era a minha paixão desde a faculdade. Então eu estava com isso na cabeça. Então eu tomei a decisão de sair do Tocantins, né? Fechar a empresa lá e ir para Goiânia numa empresa de embrião mesmo, para trabalhar para eles, prestar serviço, né? Foi nesse momento que eu me deparei com a Invitro Brasil, né? Que na época até era do Cadão, do Totó Porto, do Júnior, e essa empresa que eu fui trabalhar representava a Invitro Brasil. Então eu caí ali nesse meio a Invitro, que era aqui em Mojimirim. Em Mojimirim, ela tinha outros escritórios, outros laboratórios Brasil afora credenciados, é isso? Correto. Ela estava começando a abrir outros laboratórios fora, como no sistema franquia? Estilo franquia. O primeiro fora de Mojimirim foi Goiânia. E nesse que você foi trabalhar? E aí foi nesse. Eu caí de paraquedas ali. Sem nenhuma indicação do Cadão, dessa galera que é nosso amigo aqui. Você foi lá e... Não, eu fui lá. Devo falar o nome da empresa, que é a Top Gen da Márcia, agradeço a Márcia de coração. E a Márcia pegou a representação da IVB e eu caí ali, né? E eu estava recém-chegado em Goiânia e eu fiquei muito próximo da IVB, não só pelo Cadão, né? IVB que é Invitro Brasil. Que é Invitro Brasil, a sigla é IVB. E fiquei muito próximo. E foi crescendo. Num determinado momento, em 2007, a Parmalat resolve comprar a principal empresa, uma das principais empresas de fecundação in vitro no Brasil, que era a IVB. A Parmalat... Ela ainda não era a maior do mundo? Não. Tinha outras empresas... Tinha uma forte representação no Brasil. Estava crescendo, né? Na época tinha outras empresas maiores que a IVB. Mas estava crescendo lado a lado, né? Não era maior, não. E aí a Parmalat decidiu comprar para fazer um projeto de 100 mil prenheses. 100 mil? 100 mil prenheses em 5 anos. Esse número, qual que era a realidade de vocês naquele momento? Olha, o Brasil, naquela época eu não lembro, mas o Brasil não fazia 30 mil embriões de FIV no ano. Era para mais que triplicar. Era uma coisa loucura. Então, era uma proposta totalmente diferente do que a gente imaginava. Um veterinário normal, ele fazia aí seus 20 embriões por dia, transferência de embrião, né? 20, 15, 30. Falasse em 50, já assustava. E não congelava ainda naquela ocasião. Ainda não congelava. Era tudo a monta tudo a fresco, né? Se você fizer 30, você tem que ter 30 receptoras prontas ali. Exato. Né? Você não tinha a condição que hoje existe de congelar. Exatamente. Então tinha todo esse desafio. Então a proposta da Parmalat era, primeiro desafio, as doadoras, a genética está no sul. Tá aqui em São Paulo, né? Tá no Paraná. E as receptoras, para fazer em larga escala, estavam no Goiás, Pará e Mato Grosso. Nossa. Então o primeiro desafio nosso era desenvolver um meio de cultura que pudesse transportar esses embriões do sul para o norte. E os embriões a fresco. A fresco. Né? Então esse foi o primeiro desafio que a gente... Como é que fazia isso?
Colocava num tubo, né, com meio de cultura desenvolvido pela IVB, né, e ele podia seguir se desenvolvendo dentro do tubo. Uma máquina, né, que tem uma empresa em Cravinhos, colocava dentro dessa máquina e ia 24 horas, ia dar para você chegar lá. Até quantas horas poderia ficar? A gente levava embrião para 3 dias, pegava embrião. O embrião tá pronto no dia 7. A gente levava embrião no dia 5, 6 e 7. Então chegava lá no 7 já transferia. Acordava de madrugada no outro dia, pegava o de 6, virou 7. Peraí, vamos entender. O dia 7 é o dia da transferência. Da transferência. Então você coletava ele no dia 5. O embrião ele é fecundado no dia 1º pós-aspiração, o óvulo. Você vai lá e fecunda. Ele se desenvolve numa incubadora durante 7 dias. Ah, tá. Então ele fica na incubadora 7 dias. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos um meio que você pode transportar esses embriões e eles seguem crescendo dentro dessa máquina. Nesse meio de cultura, é um líquido. Certo, mas você tinha um prazo ali máximo que seria 2 dias. 2 dias, porque eu pegava o embrião, eu tirava ele no 5, ele estava crescendo ainda. Entendi. Tirava ele no 5 e colocava na máquina. Pegava o do 6 e colocava na máquina e o do 7 colocava na máquina. Chegava na fazenda, eu já preparava o do 7 e transferia. Dormia, no outro dia o que era 6 virou 7. Virou 7. E no outro dia o que era 5 virou 6, assim foi. Então a gente levava o embrião para 3 dias. Essa foi a primeira técnica que nós desenvolvemos, que ninguém tinha ainda. Em quantidades, o que era o número disso? Era acima de 100. Acima de 100. Esse é o primeiro desafio do laboratório. Cada um teve o seu desafio, né? Porque a fecundação in vitro ela tem basicamente 3 etapas. A aspiração do óvulo, que é na doadora, a fecundação in vitro, que é no laboratório, e a transferência do embrião para a receptora, a barriga de aluguel. Que é na fazenda. Que é na fazenda. Então são as 3 etapas. O primeiro desafio era o laboratório. Como transportar esses embriões para lá, né? Então foi o nosso primeiro desafio. Desenvolvemos isso super viável, né? Um pouco antes dessa técnica, falando da aspiração folicular, era a proposta de um veterinário aspirar 30 doadoras num dia. Ele aspirava 2, 3. O cara tinha que ter um preparo prévio, que eu não acompanhei, porque eu era da parte de transferência de embrião, mas os meninos, né, que depois se tornaram sócios, desenvolveram uma técnica para aspirar muito rápido, né? Então essa era a primeira, aspirar bastante, depois produzir bastante em laboratório e transportar à distância. Voltando para o laboratório, a outra proposta era usar semi-sexado de fêmea, porque a Parmalat queria produzir um bezerro F1, girolando com holandês. Para fazer leite. Para fazer leite, essa é a proposta da Parmalat. E naquela época, o semi-sexado estava praticamente começando, então a gente usar ele na FIV também foi um desafio. Então desenvolvemos um meio... Porque o sexado ele se torna mais fraco um pouco. Mais fraco um pouco. Então desenvolvemos um outro método, uma tecnologia para fecundar com o semi-sexado. Então tinha o transporte à distância e o semi-sexado como desafio de laboratório e toda a pesquisa. Só para entender uma coisa aqui na questão da Parmalat, quando ela entrou, esses 100 mil embriões que ela fez de proposta para produzir, eles eram direcionados a maior parte para o leite ou não? Servia para todo o projeto, Nelore, corte, tal, seja o que fosse? 100% para leite. A proposta, 100% para leite. A proposta da Parmalat, ela produzia um número de bezerras, né? E depois direcionar elas... E como é que ficava a linhagem de corte, então? Aí a fazenda que topou usar a receptora Nelore como receptora, ela parou o seu projeto de corte. Porque nós fomos para o Goiás, Mato Grosso e Pará, que pegamos receptoras Nelore, esse era o próximo desafio, e eles tiveram que direcionar uma parte do seu gado para produzir bezerra F1. Girolando. Essa bezerra F1 girolando, que te cortei até você estava falando, a proposta era produzir fêmea para fornecer para os cooperados. Os cooperados. Da Parmalat. Então nascia no Goiás, Mato Grosso e Pará e descia... O Paraná, São Paulo. Exatamente, essa era a proposta deles, em larga escala. Então seguindo o próximo desafio era usar a receptora Nelore. Quando que você ouviu falar que vaca Nelore dá leite para uma bezerra girolando? Verdade. Cara, há 20 anos atrás, há 14 anos atrás, 15 mais ou menos, não se falava nisso, era um absurdo. Tanto que eu, que era exatamente dessa área da transferência de embrião e que eu era responsável por essas bezerras, eu falei, gente, eu acho que eu vou repensar. Porque para mim tá um absurdo. Primeiro que eu não transfiro 100 embriões por dia. Segundo, vai nascer girolando no Pará, num calor de 40 graus, girolando, o manejo de gado de corte, não é gado de leite.
O bezerro de Holanda exige muito mais leite do que o Nelore, assim? Exige, naturalmente, exige bastante. Mas, para nossa surpresa, o Nelore deu conta. Então, o Nelore é fera. Nelore ganhou mais um ponto na escala. E hoje, se você olhar hoje, todo mundo usa a receptora Nelore e partiu desse projeto. Então, usar a receptora Nelore, ou uma holandesa, ou uma F1, hoje não muda muita coisa, né? Então, o meu desafio pessoal era como que eu vou transferir mais de 100 embriões no dia? Que eu não conseguia fazer isso. Não tinha nem físico para isso. Doía o braço, doía o ombro, doía a perna, as costas. E nessa ocasião você estava pegando na mão na massa Tava. Então eu fui desenvolvendo uma técnica para acelerar esse processo. Porque a gente fazia assim, eu saía de Goiânia às 3 horas da manhã, eu ia para uma fazenda em Quirinópolis, transferia lá os meus 70, que eu não conseguia fazer 100 ainda, voltava de Quirinópolis para Goiânia, que são 3, 4 horas, pegava embrião de novo e voltava para Quirinópolis. Deu uma semana, eu liguei pro responsável do laboratório e falei, eu vou morrer. Vou morrer. Porque não tô dando conta. Aí nós decidimos, resolvemos pegar um táxi, o táxi levar esses embriões para mim. Então ficava na fazenda, os embriões vinham até mim. E aí, Rafael, eu fui desenvolvendo uma técnica de como fazer mais rápido, né? Bom, por fim, para chegar nos dias de hoje, eu tenho um recorde de 470 num dia. 470? De tão rápido. Implantado. Então, eu fui desenvolvendo essa técnica e fui compartilhando essa técnica com quem entrava na IVB. Então, a partir daí, eu comecei a tomar conta dos projetos de larga escala. Então, foi nessa ocasião que a IVB se tornou a maior do mundo. Com a Parmalat? Não, foi depois. Aí a Parmalat não aguentou o projeto e ela decidiu parar isso em 2008. Ela resolveu parar com o projeto. Foi quando ela teve problema de financeiro? Isso, ela teve um problema financeiro. Ela tinha criado uma outra empresa que chamava Integralat, que era só desse projeto. E aí eles quebraram, e aí resolveram parar. E aí o Totó Porto, que era um dos sócios, né? Na ocasião, lá atrás da venda para a Parmalat, quem ficou na sociedade foi só o... A Parmalat, o Totó Porto, o José Henrique e a Andréia. Eram esses os sócios. Não sei se a Andréia estava, mas o José Henrique estava. Aí ficou a Parmalat como majoritária, né? E eles como minoritário. Quando a Parmalat resolveu parar, o Totó negociou para pegar a empresa de volta, o CNPJ de volta, e chegou para o Henrique e falou, Henrique, o que nós vamos fazer com a empresa? Vamos fechar ou vamos seguir? O Henrique falou, eu preciso seguir, porque é só isso que eu sei fazer, né? E para retomar, para reerguer a empresa, né? Ela tinha alguns clientes. Porque ela estava zerada agora. Praticamente. Tinha o Via Cava, tinha o Totó mesmo, que é criador, tinha o Maurício Coelho ali em Passos, tinha alguns clientes que ainda dava para dar um sustento ali. Mas ela estava praticamente quebrada, estava recomeçando o mercado. E aí eles tomaram a decisão de que quem estava gerenciando, estava à frente dos projetos da Parmalat, que convidassem de sócio, né? E foi nessa ocasião que eu entrei de sócio, os demais entraram de sócio. E nós retomamos a empresa em janeiro de 2009, isso eu me lembro como se fosse hoje. Nós até fomos num congresso na Argentina, foi todos os sócios, porque não tinha o que fazer, né? Não tinha trabalho. E de lá nós abrimos as franquias e saímos de lá com 6 franquias assinadas. E chegamos no Brasil e falamos, precisamos de um diretor internacional, chamamos um outro amigo e retomamos a empresa. Em 2011, nós nos tornamos os maiores produtores de embrião in vitro do mundo. Maior produtor do mundo? Do mundo, Nessa gestão que você estava? Nessa gestão que a gente estava, porque a gente tinha toda essa tecnologia. A gente tinha o embrião à distância, a gente tinha larga escala, a gente tinha uso do sêmen sexado, que nenhum laboratório estava fazendo ainda. Então a gente tinha a própria mão de obra, se você pegar uma pessoa treinada para transferir seus 150 embriões no dia, então você tinha esse diferencial, né, essa vantagem competitiva que o concorrente não tinha. Então nós fomos bombando. Porque para você produzir um embrião hoje, onde que é a central hoje? Hoje tem Mojimirim, aqui no Brasil. Tá, mas você faz lá 150 em Mojimirim, só para colocar como exemplo. Você mandar lá para Goiás. Quem que vai implantar lá? Tem que ser alguém do seu time. Tem que ser alguém do meu time. Nós temos um laboratório em Xinguara, lá no Pará hoje. Então você pode, de repente, aspirar aqui em Mojimirim e você pode mandar fresco ou até congelado, né? Essa é outra técnica que a gente pode falar depois. Então você pode enviar esses embriões para Xinguara, terminar, se desenvolver no laboratório lá e depois seguir para a fazenda, ou manda congelado para eles e eles seguem lá. Mas para implantar na receptora,
Vocês mantêm aí uma qualidade de gente de vocês. Exatamente. Porque é muito delicado para implantar, não é? É muito delicado. A base forte de uma empresa de FIV hoje já tem dois pontos fortes. A tecnologia de produção de embrião e a mão de obra. Então, se você não tem um dos dois, você está atrás do mercado. Você tem que ter uma tecnologia forte e uma mão de obra forte, porque quem que você vai colocar para aspirar uma vaca sua? Colocar uma agulha lá no ovário dela? Tem que ser um cara muito bom. Né? Quem vai fazer esses embriões dessa doadora que você pagou R$1 milhão ou que tem um valor de mercado expressivo? E quem que vai transferir esse embrião para a receptora? Então, ou seja, os 3 pontos são importantes, né? Então, o cliente é muito exigente e a gente tem que manter essa mão de obra muito forte. Senão você não entrega. A parte da aspiração, para quem não entende muito do que é isso aí, explica tecnicamente o que é a aspiração dentro do útero da vaca. Tá. A aspiração, ela é comumente chamada como OPO, que é Ovarium Pickup. Então você vai picar o ovário, bem a grosso modo, tá? Então você vai com uma guia é uma barra de silicone. Nessa barra de silicone você tem a guia de ultrassom que vai nela acoplada e um mandril que vai uma agulha no final. Então o que você faz? Você segura o ovário via retal, via vaginal você introduz a guia, segura o ovário e você vai picando esse ovário, aspirando os folículos, que cada folículo tem um óvulo, né? Como que esse óvulo vem? Ele vem por vácuo. Você tem uma bomba de vácuo acoplada, que o veterinário aciona a bomba de vácuo, e a hora que ele pica, ela aspira, pica e aspira. E ele vem num copinho, num tubinho que está no bolso do veterinário. Então ele vai acompanhando via ultrassom e vai picando o ovário e vai caindo no seu copinho, no seu tubo. Se ele errar na mandada ali, ele fura com certeza. Ovário, ele não pode errar. Se ele errar, ele vai molestar a vaca, ele vai machucar a vaca, vai sangrar, ele pode até deixar essa vaca infértil. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. A doadora, não estamos falando de qualquer vaca que ela está aspirando. Sempre uma doadora vai ser uma vaca representativa de um valor muito grande. Com certeza. Você não tenha dúvida. A parte... todos os animais são importantes, mas as doadoras é a parte genética, a base do criador. É aquilo que ele quer multiplicar. Então essas vacas têm um valor genético, um valor financeiro muito alto. Por mais cuidadoso, cauteloso, do melhor aspirador que tenhamos aí, existe um estresse, uma deficiência para a vaca ou não? Você acha que elas hoje estão Antigamente tinha, uma excelente pergunta. Antigamente tinha sim, porque antigamente as agulhas são muito caras, a gente não tinha informação. Então a gente usava uma agulha para 2 vacas. Hoje a gente usa uma agulha para cada ovário. Então hoje está totalmente dominado esse tema de que não causa nenhum problema para a vaca. Tanto é que ela sai pastando depois. Não, ela sai pastando, sai um pouquinho de sangue porque você tem que furar o fundo de saco, mas é coisa muito sutil. Tem aspirador que vem branquinho, vem da cor da água. Então assim, é impressionante a mão que esses caras pegarem ao longo dos anos para não causar nada na vaca. Ela segue, hoje você pode aspirar a vaca prenha até 3 meses, que você não tem acesso ao útero. Então você pode seguir a reprodução da vaca, você pode inseminar ela. Você consegue aspirar uma vaca prenha? Exatamente. Eu até recomendo, porque a qualidade do óvulo é muito melhor da vaca prenha. Eu tenho um projeto nos Estados Unidos hoje que só aspira a vaca prenha. Olha, novilha prenha, no caso. É fantástico. Então até 3 meses você alcança o ovário. Depois de 3 meses o ovário já desceu junto com o bezerro, né? Junto com o feto. Então você não alcança mais para você poder puxar ele. Então a gente recomenda que faça isso. Então essa é a aspiração. Porque a grande briga que certas pessoas comentam aí é que judia da vaca, isso, aquilo. Mas hoje a tecnologia a nosso favor está mostrando que não. Que a gente tem esse cuidado todo aí, né? Exatamente. Principalmente com material, né? E técnico. Você tem que buscar bons técnicos. Se você pegar alguém que não tem muita técnica, o veterinário pode causar uma lesão e essa vaca pode ficar infértil, sim. E uma doadora, de quanto em quanto tempo eu posso aspirar ela sem problema algum? Ótima pergunta. Fazendo só pergunta top hoje, né? pergunta muito boa. Por que eu falo que isso é uma pergunta boa? Porque isso é um tema extremamente questionado. Nos meus projetos, eu aspiro a cada 15 dias. Recomendado a cada 21. Então, quando o cliente quer acelerar muito, eu aspiro de 15 em 15 e vejo o que a vaca está respondendo. Então, eu aspirei ela
hoje, daqui 15 dias, ela me deu menos óvulo, ou ovo de baixa qualidade, eu já falo, gente, vamos pular um ciclo e vamos aspirar no mês que vem. Então eu vou controlando esse animal individualmente. Então Cada um é cada um, né? Cada um. Então, assim, a minha preocupação é sempre do bem-estar animal. Então, se ela mantém produzindo bem, eu mantenho aspirando. Se ela começa a diminuir, eu começo a diminuir também. E de repente eu até libero ela e mando inseminar e ela volta numa outra época. Então, assim, esse é o meu controle, um controle particular até que eu faço sobre as doadoras. Mas, em média, é 21 e 21 dias. Essa é a média. Mas e essas doadoras, é bom elas emprenharem também? Precisam emprenhar para manter o seu ciclo. Porque uma vaca que não emprenha, saindo da FIV, né? Uma vaca que não emprenha, ela começa a ela pode desregular sua parte hormonal, ela pode ter um cisto, ela pode ter uma endometrite, uma infecção de útero, ela precisa gestar um bezerro, até para a própria fazenda ter o seu lucro, né? Então, e para ela mas mesmo... eu digo assim, você pega uma top de uma doadora, né? Você quer sugar o máximo que puder, porque ela vai produzir da mesma maneira. Agora, ela estar prenha é bom para ela, né? É bom para o ciclo dela e tudo mais. É bom para ela. Essa é uma decisão do criador, na verdade. O proprietário chega e fala, Rodrigo, eu quero aspirar essa vaca e não quero emprenhar mais. Você pode aspirar ela até ela acabar e a gente segue a ordem do cliente. A vaca é dele, né? Se ele me perguntar o que eu recomendo ou não, eu não recomendo. Por uma questão do animal mesmo. Mas a decisão é dele, é um negócio realmente comercial, então vamos para frente. Certo. E aí, cara, você tem... Foi uma tecnologia desenvolvida aí que eu acho que... Pô, você tava junto nesse processo todo, né, cara? Você fez toda essa história. E hoje, se você comparar o que produzia 20 anos atrás de uma dessas grandes receptoras, o número é extremamente longe daquilo, né? De uma grande doadora perante o número de produção hoje. Hoje, você pegar um pouco de média de embriões produzidos por aspiração, que é o número que a gente fala, né? Quantos embriões que essa vaca produziu nesse trabalho. Então, vou falar um pouco de raça, só para ter uma ideia. O Nelore é uma das raças que mais produz, né? Mais um ponto para o Nelore. Acho que até em média ou pelo número total? Não, eu vou te falar em média. Então, ele produz aí 8 a 9 embriões por aspiração. Se você aspirar a cada 15 dias... Né? Você fala de 8 a 9 o quê? Embriões prontos. Não Não, prontos para transferir. Prontos para transferir. Prenheses, se quiser lá jogar por prenhez, aí já vai para 4 prenheses por trabalho, por aspiração. Por trabalho. Essa é uma média do Nelore. Essa é a média do Nelore. Girolando, como é que é? Girolando, holandês? Um pouco menos, vamos falar aí de 3 prenheses por aspiração. Né? E quantos embriões? Vamos falar aí de mais ou menos uns 5, 6 embriões. Mais ou menos, o girolando. O embrião pode-se colocar 50% de produção na a média mundial, a média mundial é 40%. Se você entregar um projeto de 40% de prenhez, você está bem, está ok. Se você tiver abaixo disso, você está atrás da média, se você estiver para frente, mas você tem vários trabalhos de 60%, de 70%. Mas é um ponto importante esse que você colocou. Como que eu vou montar um projeto de embrião numa fazenda para eu saber a viabilidade disso? Eu tenho como termômetro a inseminação. Então eu jamais vou implantar um projeto de embrião numa fazenda que a inseminação não está bem. Então eu preciso da parte do cliente que ele me passe esse relatório dos últimos 3 anos, se ele não quiser ir muito para frente, para eu ver como que está a reprodução dele. Que a técnica, ela é degrau, né? Então você vai pro touro, depois você insemina convencional, IATF, manejo, reprodução começa pela boca. Então tem que estar tudo redondo. Aí você vai implantar um projeto de embrião. Então, assim, você me pergunta, a média mundial é 40? Sim, é 40. Mas se a fazenda do cliente tiver com média de IATF de 35, eu não vou entregar 40 para ele. Não vai. Não vou. Talvez eu nem faça o projeto para ele. Primeiro vamos regularizar a base para depois a gente dar um passo à frente, né? E, por sinal, eu sou um pouco famoso por conta disso. Eu já dispensei alguns projetos, até lá no Colorado, lá nos Estados Unidos, de um cliente de leite que eu não peguei o projeto. Eu falei, eu não vou pegar. Foi extremamente interessante, mas eu não quis pegar porque ele não estava bem na reprodução. Eu falei, eu não vou pegar porque você não vai ter lucro. E eu não peguei o projeto, outro pegou, outra empresa pegou, e não foi bem, e eles acabaram fechando. Então, é assim, esse que é o termômetro. Então, você me pergunta, vou numa fazenda de leite, quanto você tem de prenhez, de média, nessa fazenda? Na inseminação. Na inseminação. O cara me fala 38, 40, 50.
aí eu já estou um pouco mais tranquilo, né? Já posso implantar um pouco mais devagar. Se ele já me passa os seus relatórios de 50, 52, eu já posso introduzir o embrião tranquilamente, que eu vou ter sucesso, aí com uma margem bem grande de sucesso. A gente sempre tem esses probleminhas ao longo do decorrer do projeto, mas isso já me deixa bem tranquilo e é um termômetro para mim, para eu ter sucesso. Hoje você está atuando onde, Digão? Hoje eu trabalho em todos os países, menos o Brasil, o México e os Estados Unidos. Peraí, menos Brasil, o cara vai falar, que é isso? O que você tá fazendo aqui, então? Você tá indo pra China agora semana, domingo, né? Eu vou pra China, de lá eu vou pro Vietnã, e depois eu retorno pro Brasil, depois tem Chile, depois tem Catar, e aí segue. Porque até agora a gente tava conversando do que é a técnica, do que você faz e tudo mais, e agora vamos falar um pouquinho de você aqui. Cara, bom, como é que aconteceu esse boom todo de você se tornar esse manager global da ABS? Vem da base do que nós estávamos contando da Parmalat, né? Do nosso crescimento depois que a IVB reassumiu, reergueu, se tornou o maior do mundo. E aí nós decidimos ampliar um pouco o mercado e entendemos que precisava abrir um laboratório, uma unidade nos Estados Unidos. Eu acho que foi a partir daí que o negócio acelerou muito. Então nós montamos uma unidade nos Estados Unidos, em Billings, em Montana, para atender gado Angus. Né, e tinha lá seus 10 clientes, e aí em algum momento apareceu um cliente de leite, um cliente muito grande de leite, e na época era um outro sócio que morava lá nos Estados Unidos. Ele me ligou e falou, corre pra cá porque esse eu não vou dar conta, que é muito grande e você tem sua base toda. E eu corri pra lá no Oregon. Mas era grande o quê? Em quantidade? Eu vou contar, eu assustei. Se você pegar hoje a maior fazenda de leite do Brasil, tira seus 70 mil litros por dia, mais ou menos. Quem é hoje a maior? Eu acredito que a Colorado. Colorado ainda. Uhum. A Colorado deve estar beirando seus 70 mil. Já faz tempo que ela está na frente. Tem outros grandes também, mas acho que a Colorado é uma das maiores. Eu cheguei lá no Oregon e me deparei com essa fazenda imensa. E para ter uma base assim, de número, eles tiram 1.250.000 litros de leite por dia. Você tá brincando? 1.250.000 litros de leite por dia. E a proposta deles era dobrar esse volume nos próximos anos. 2,5 milhões de litros dia. Exatamente. Isso eu tô falando. falando. Roda 24 horas, né? 24 horas. É uma indústria. Ela tem 362 pivôs para alimentação, fazer milho, né, silagem, etc. No Colorado? Ela fica no Oregon, em Oregon. Em Oregon? Fica no Oregon. Tá montando onde você montou, perdão, onde você montou a base? A base estava em Montana, em Billings, e depois essa fazenda apareceu no Oregon, e aí ele me chamou para ir lá para tocar esse projeto. E eu me assustei, porque o negócio é muito grande. Tipo, fazer 3 mil embriões para ele num mês, 4 mil embriões num mês, não ia fazer muita diferença. Então eu já sabia que aquilo ali ia ser um contrato muito grande, né? Então o primeiro desafio que eu tive nessa fazenda Digão, esse laboratório, quem estava gerenciando? Você? Lá nos Estados Unidos? Era o Lucas, era um outro sócio. Tá, brasileiro? Brasileiro, meu sócio, Por que o americano foi atrás de um laboratório brasileiro, uma fazenda desse tamanho e dessa magnitude? O Brasil começou, por conta do Nelore, o Brasil se tornou o maior produtor de embriões do mundo. Então, toda essa tecnologia que a gente tinha, que a IVB teve, né, que ainda tem, ninguém tinha, nem os Estados Unidos, era só o Brasil que tinha. Então, ainda hoje, o Brasil tem a melhor tecnologia de produção de embrião do mundo. O Brasil hoje não é o maior do mundo, os Estados Unidos passou, mas por uma questão de contabilidade, né? Fazendo um parênteses, depois a gente volta lá no Oregon. Eu estive na IETS agora no Peru, que é a reunião internacional de tecnologia de embrião, e estavam mostrando os números de produção de embriões mundiais, né? Então, se você olhar a curva ali, nós temos ali 700 mil embriões produzidos, 800 mil, e aí você tem uma venda de bainha, que é o aplicador para você lançar um embrião, de mais de 1 milhão, 1.300.000. Ou seja, está superestimado. Por que está superestimado? Porque a contagem desses embriões é feita através de associação de raça. E grande parte desses embriões não utiliza uma associação de raça. Virou Nelore Sape, virou gado de produção. Então não justifica mais você registrar um animal de FIV. Animal de produção mesmo. Então eu produzo leite, eu produzo carne. Né? Nós fizemos até um projeto, fazendo parênteses, um projeto com
com o Rubaiá, de fazer Angus com aguil, que não tem nada a ver com associação de raça. Eram todos esses projetos... Projeto de carne. Então, não são contabilizados. Então, eles estão tentando buscar, até participei lá da reunião, estão tentando buscar uma maneira de como contabilizar isso realmente. Vai ser através de bainha? Vai ser através de buscar todas as empresas de FIV do mundo? Porque só a associação de raça não está contando isso, né? Então, oficialmente, os Estados Unidos passou, mas extraoficial, né? O Brasil é o maior. Né? Uhum. Então, e aí, nessa ocasião, vocês estavam na vitrine. A gente estava na vitrine, então a gente tinha essa tecnologia. Então, até que nós entramos nessa fazenda, o meu desafio era: você vai rodar lado a lado com uma empresa concorrente dos Estados Unidos. Você vai transferir embrião aqui, ele vai transferir embrião aqui. Nós vamos ver quem tem melhor resultado. Na mesma fazenda? Na mesma fazenda, na mesma hora. O cara no lote de cá e eu no lote de cá. Tipo, tinham 100 vacas, eu fazia 50, ele fazia 50. Então, mas isso já era a proposta dele para você vir dividir o trabalho com a Exato, outra para empresa. ver quem era melhor, para ver quem que ele ia ficar. Empresas muito grandes têm esse negócio: me apresenta 3 empresas de mercado para escolher uma, quem que é melhor, para apresentar para os shareholders, enfim. Então essa era uma proposta, eu também não tinha muito problema com isso, e eu adoro o desafio, então topei na hora. E naquela ocasião eu fiz 3.000 embriões naquele mês. 3.000 num mês. Cara. Já de cara. Mas eu já tinha base, né? Só que esse 3.000 não era o suficiente para o que ele queria do projeto dele dobrar. Era um projeto piloto. Então, quando nós, claro, produzimos... Quantas cabeças ele tinha? Ele tem 65.000 vacas em lactação. Acho que são 70, eu não lembro agora quantos animais são totais, é muita coisa. Certo, mas mais em ou menos... lactação, 65. 65 mil em lactação. Em lactação. Então, para manter isso aí é muita coisa. Fazenda gigante. Porque tem vaca parindo, tem vaca descartando. É uma operação muito grande. A operação é muito grande. É uma empresa mesmo, assim, quilômetros e quilômetros de fazenda ali que você anda, você até se perde. Do curral ao laboratório, que a gente tinha improvisado um laboratório na fazenda, dava 7 quilômetros. 7 quilômetros? 7 quilômetros. E, bom, enfim. E aí nós ganhamos essa licitação, entre aspas, né? Vocês foram muito melhor do que a concorrente? Fomos bem melhor. Quanto que eles produziram? Eu não lembro quanto foi exatamente. Mas nesse exatamente. primeiro mês aí dos 3.000? Dos 3.000 nós fizemos 50% de prenhez, eles eu não sei, não tive acesso. Mas nós fizemos 50%. 1.500 prenhez mais ou menos daqueles 3.000. E assinamos um contrato com eles. E aí, seguindo mais um pouco, depois ele se juntou com outro produtor muito grande. Aí ele já tem fazendas nos Estados Unidos inteiro, esse outro produtor, e criaram uma empresa única, esse pessoal do Oregon, com esse cliente que é da Dakota do Sul. E criaram uma empresa de embriões, de produção de embriões. E fizeram um contrato único de 144.000 embriões no ano. Nossa. E eu tocava esse projeto lá, e aprendi muito nos Estados Unidos, porque o manejo é diferente, não tem IATF, não tem sincronização de cio, né? Lá não faz? Não faz, por conta de custo. Então é tudo mexicano vendo cio, né? Então, como que esses caras veem cio? Foi um aprendizado para mim. Mas porque né? É muito caro? Ou pelo volume não vale a pena? Você tem ali 25.000 vacas em reprodução. Você vai gastar isso $50 por vaca para... É muito caro. Se você pode ver o cio e eles veem bem, né? Tanto que a prova é o resultado de prenhez. Porque o meu medo é quem está vendo o cio, errar o cio, né? Errar a data do cio e eu colocar o embrião e a vaca não emprenhar. Mas se as vacas estão emprenhando bem, os caras estão acertando o cio. Então eu fiquei bem tranquilo. Fiquei muito amigo deles, eles me ensinaram muita coisa, né? Essa base, todos os mexicanos que me ensinaram da lida do pé da fazenda ali, foi eles que me ensinaram. O mexicano que tem essa base boa. A base agrícola, a base de mão de obra, de leite, de agrícola dos Estados Unidos é tudo mexicano, né? Americano não... Poucos americanos você vê colocar a mão na massa ali. Né? Mas daí quando você tem o custo alto desse... No Brasil não é tão caro assim, O Brasil baixou bem o custo, não sei exatamente agora quanto tá, mas deve estar em torno dos seus R$50, R$40, alguma coisa Será assim. que tá tudo isso? Uma IATF? Uma IATF com implante, com a parte do hormônio. Se eu falar, eu tô mentindo aqui, mas enfim, no olho ali, você tem serviço hoje, amanhã, depois. O IATF parece que a gente vê tanto que facilita que você num dia só, você resolve tudo. Exato. E lá não aderiu a isso ainda?
Não, eles não aderiram por conta de custo. Eles fazem alguma coisa, algumas fazendas fazem, mas não fazem em larga escala. Não fazem. E as doadoras, elas entram em lactação normal ou não? Normal. Aí dentro dessa fazenda ainda, eles montaram um set, porque lá é muito frio, então eles tiveram que montar um set de aspiração, um barracão climatizado, né? Porque não dá para você aspirar em temperatura negativa, que congela tudo. Eles montaram um sistema climatizado e as doadoras são novilhas, no caso é a fazenda de Jersey, são novilhas Jersey, prenhas, todas 100% prenha, porque eu tenho muito volume, então eu posso escolher. Então eles separaram quais são as doadoras, e as receptoras são as vacas. Entendeu? Que vão para que estão na lactação, que estão tudo na lactação, na reprodução. Então ele substituiu uma parte da inseminação para a receptora para produzir embrião. E virou esse projetão gigante. Então eu gerenciava tudo isso. Aí, seguindo a história, que essa saindo dos Estados Unidos, não sei se eu já posso sair dela. Claro. Você vai pra onde você quiser aqui, Digão. A casa é sua. Eu estava morando nos Estados Unidos, tocando esse projeto e apaixonado por aquilo. E aqui no Brasil as coisas rodando, né? De repente apareceu um projeto na Rússia. Esse projeto faço questão de contar porque ele é o mais famoso hoje, projeto que se tem notícia. Um outro sócio assinou esse contrato com uma empresa. Voltando um pouquinho, nós abrimos uma empresa na Rússia, a Invitro Rússia, com uma parceria, depois não deu certo. E aí surgiu um outro cliente, que é esse que eu tô falando. Assinamos esse contrato com esse cliente e de repente era o André que estava nessa frente, né? Eu posso falar os nomes, né? Não claro. O André que estava, e o André sofre um acidente de moto. Eita. Né? Aqui em Mojimirim. E o André ficou muito mal, ficou em coma. O Henrique, o presidente, me ligou, eu estava morando nos Estados Unidos, e falou: Rodrigo, você vai ter que assumir a Rússia. Eu falei: e como que é, né? Eu estava meio por dentro, mas eu estava focado nos Estados Unidos. Ele falou: então, o contrato é para fazer 30 mil embriões em 3 meses, durante 5 anos. Foi de gado Angus. E cadê o André, né? O André não vai despertar, né? Porque o André, eu era de larga escala, eu trabalhava muito com o André na parte comercial, o André fechava muito contrato, né? O André até mora nos Estados Unidos ainda, na Califórnia, já saiu da ABS, mas enfim, precisei assumir a Rússia. E então eu fiquei tocando os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia era um projeto de Angus para fazer esse projeto de 30 mil embriões em 3 meses, e nós tivemos que montar esse laboratório lá na Rússia, né, na cidade de Briansk, até divisa com a Ucrânia, e era uma loucura, porque a proposta da Rússia era muito maior do que a gente já vivia. Então eu precisava aspirar, olha os números, 120 vacas por dia. Eita. Tinha que produzir seus 800 embriões de média por dia para transferir para a receptora e transferir os 800. Então, o que aconteceu com a Rússia? Se tornou o maior projeto do mundo em termos de volume versus tempo. Então, Rafael, eu saía do Brasil, né, com uma equipe de 32 pessoas para passar 3 a 4 meses na Rússia. Eu ficava um mês a mais para organizar o antes ou depois, mas a operação era de 3 meses. Então, a turma que ia para a Rússia, eu entendi que precisava de um preparo físico, porque aquilo ali virou um negócio mecânico, virou uma ginástica. Imagino. Então, teve dias, nós temos até recorde mundial, de 1.090 embriões transferidos em um dia para um cliente. Então, o que estava acontecendo? A turma começou a machucar o ombro, né? Em algum momento começou a inchar o braço de todo mundo, né? Eu até tenho vários relatos para contar, tive até para o hospital com gente com o braço muito inchado. Então eu comecei a recrutar as pessoas que iam para a Rússia muito antes e já orientar para que fizesse uma musculação, preparação física, começasse a correr. Uma pessoa que estivesse muito acima do peso, eu colocava em xeque se essa pessoa ia dar conta ou não, porque é um desgaste muito grande, né? O laboratório rodava 24 horas mesmo. A turma entrava 6 da manhã, 6 da tarde, 6 da tarde, 6 da manhã. Então eram 10 pessoas, 5 rodavam na madrugada, 5 durante o dia. Na outra semana invertia para as pessoas dormirem um pouco. Então rodava 24 horas. A aspiração, eu defini que eram 40 doadoras para cada um por dia. 40 é muito. 40 por pessoa. Por pessoa? Por pessoa. Então desgastava muito.
E a parte de embrião, não menos pior do que as outras, mas a parte de embrião, para transferir o embrião, tinha o estresse ainda, porque eram muitos animais. Então, nós tínhamos 3 fazendas, né, para fazer no mesmo dia. Uma fazenda com 2 bretes lado a lado, outra fazenda com 2 bretes lado a lado, e a outra fazenda com um brete só. Olha o número. As 2 fazendas com 2 bretes iam de 600 a 700 embriões. Para cada, 500 embriões para cada, e a terceira com 350, esse era máximo, né? Então você rodava aí com seus 800, 900, 1.000 embriões por dia. E uma equipe, então eu levava 8 veterinários, 3 para uma fazenda, 3 para outra e 2 para outra. Se revezavam. O que acontecia? Se você jogar na conta, no tempo, isso é uma coisa que o pessoal pega muito no meu pé, porque o Rodrigo faz muito rápido, mas não é. Se você pegar no tempo, se você não fizer 45 embriões por hora, de média, você não termina seu dia. Né? Uhum. Então, a turma que não estava acostumada, que fazia seus 20 por hora, fazia mais tranquilo, dava tempo de conversar, dava tempo de mascar um fumo se quisesse, ali não dava. Não, né? Malemar para tomar uma água. E aí o estresse vinha quando um brete quebrava. Nossa. Então, se um brete quebrava, já me mandavam foto. O brete quebrou, não vai dar tempo de acabar. O que acontecia? Os embriões ficavam para amanhã. Voltava para o laboratório, ia para D8, para o dia 8, eram 7, ia para o D8, que você pode fazer isso, só que acumulava para outro dia. Então, o que aconteceu? Eu não tinha mão de obra pronta para tudo isso. Então, acabava que eu ia junto para transferir os embriões e também treinar essa turma. Como que você vai fazer mais rápido? Né? Uhum. Eu tenho um caso particular que eu dou muito exemplo em palestra, que eu tinha um veterinário que ele é muito bom, ele mora no Pará, o cara é top, um dos top hoje do mundo é ele, até mando um abraço para ele, o Ricardo. Ele começou a fazer o seguinte, ele saía do brete e ele olhava a ponteira para ver se a ponteira estava com sanguinho, e quando tem um sanguinho, emprenha um pouco menos, você dá uma raspadinha lá na cervix, né? E aí eu falei, ô Ricardo, você está gastando 5 segundos para ver essa bainha. Ah, mas 5 segundos. Então soma aí 300 vezes 5 segundos, quanto que dá? Dá 1 hora que eu acabei mais cedo. Então não é que eu sou mais rápido, eu não fico vendo a bainha, meu. Eu não fico esperando alguém fechar a porta do brete pra mim, são detalhes, né? Uhum. Enfim, aí eu fui lapidando a turma, né? Hoje essa molecada tá voando, né? Muito mais que eu. Então eu fui lapidando a turma, lapidando a técnica, né? Hoje, eu, por exemplo, nem faço anestesia mais na receptora, porque a anestesia não dá tempo de pegar. Então não faz sentido fazer anestesia, que é uma epidural, né? Que ela dá uma relaxada ali no útero e fica fácil. Então eu transfiro tão rápido que não pega, então não justifica eu fazer. Alguns aderiram, outros não. Então virou uma loucura esse projeto e nós entregamos ele em 2020 com mais de 100 mil embriões transferidos durante esse período, né? Foi uma loucura. O projeto virou referência. Uma pena que acabou por conta de pandemia, depois agora veio a guerra. E ele parou, mas foi uma referência mundial hoje. Todo mundo, quem não foi, se lamenta de não ter ido, e quem foi, agradece por ter ido, porque você volta diferente, você volta uma outra pessoa, né? É um aprendizado de vida, né? Não é só o aprendizado técnico ali, né? O estresse psicológico, o estresse de pressão, né? Não só em cima de mim, mas em cima da turma, porque da mesma forma que eu tava falando com o cara lá da ponteira, eu ia lá na aspiração e um cara que tava aspirando 5 óvulos a menos, eu já tive que trocar ele. Porque eu tinha que colocar alguém que mantenha a média, porque se eu colocar 5 vezes 60 dias, vezes 70 dias trabalhados, daí em dinheiro e em volume de embrião, dá com mais de 1.000 embriões, né? Nossa. Então, não dá tempo de você errar, não dá tempo de você treinar alguém, você tem que já chegar forte, já chegar pronto. E a parte psicológica, que é uma parte que pega muito, é você ficar, entre aspas, num Big Brother, numa excursão de 30 pessoas, 30 adolescentes, seus 25 aos 30 anos, liderar tudo isso, né? Então, para mim, foi um baita de um aprendizado, porque, obviamente, dos 30, eu morava nos Estados Unidos, e eu recrutava gente do Brasil. Então, metade da turma não me conhecia. Eu nunca tinha trabalhado com o cara. Uhum. Então, como é que eu posso apertar essa pessoa e saber qual que é o potencial dela? Né? Então, eu precisava ir ali, enxergar, olhar e falar,
regula aqui, regula ali, e o cara aceitar, né, o meu palpite de uma pessoa que ele só se conhecia de nome. Então, foi muito difícil fazer isso. Foi muito difícil traçar uma agenda de 24 horas de laboratório. Falar, gente, se vocês não forem 24 horas, né, não vai acontecer o projeto. Então, precisava ter essa proposta para todo mundo, né? A gente está um pouquinho acima do peso, não está a fim de fazer regime. Então, você não vai para a Rússia, amigo. Você quer ir para a Rússia? Então, vamos, né? E, bom, por fim... Não, estar na Rússia, nesse projeto que você está falando, se tornou uma referência para qualquer veterinário especializado em reprodução bovina. Exatamente. Então, todo mundo queria ir. Então, quando começava a escalação, né, do time Rússia... Quantos anos durou esse projeto? Ele começou em 2015 e foi o último, foram 6 anos, contando 15 como um ano, 2020, na pandemia, o último ano. 6 ciclos aí. 6 ciclos. Fazendo um parênteses do 2020 veio a pandemia e a gente precisava entregar o projeto de toda maneira. O cliente falou, não, vocês precisam vir para cá, com pandemia ou sem pandemia. Que mês era isso? Era junho. Estava no auge da pandemia. A pandemia começou em março, deu lockdown em março. E na verdade, eu que tratava de tudo, desde a logística, tudo era comigo, né? Porque até eu faço questão, porque é um aprendizado para mim, e eu controlando, claro, delegava muita coisa, mas era tudo comigo. Não tinha voo. Travou tudo. Travou tudo, não tinha voo que chegava na Rússia. Então eu consegui um voo comercial até a Turquia, até Istambul. Então fomos 32 até Istambul. E de lá nós contratamos um avião particular para 32 pessoas para ir até a Rússia e descer no aeroporto do cliente. E aí assim atendemos 2020. Mas foi uma loucura. E fechou o projeto de 2020? Aí fechamos em 2020, com 102 mil embriões mais ou menos. 102 mil. Tudo 70% sexado de macho, né? Uhum. Os caras me perguntavam, né, por que o cliente faz tanto embrião, né? A Rússia não é um país que produz muita carne, né? Todo mundo sabe disso. Mas esse é o maior criador de carne da Europa. E ele tem o seu ciclo, eu falo, nem o ciclo completo, é o ciclo de mamana caducando. Então, cria, recria, engorda, confinamento, frigorífico e restaurante e supermercado. Então ele fecha o ciclo, somente 5% do que ele mata no frigorífico é de fora. Então 95% é gado dele. Mas por que ele queria fazer FIV, sexado de macho? Porque ele não tem touro disponível para fazer a reposição do touro. Fazer a reposição. Então o que estava acontecendo? As filhas, os touros eram filhas das matrizes, estavam cobrindo as filhas. Então você chegava no lote, tinha muita vaca free mart, vaca estéreo, porque eram filhos do pai. Uhum. Então ele tinha um número de reposição de touro, ele tem que repor ainda, né? Cerca de 20 mil touros, 30 mil touros por ano, no mínimo. Isso só com FIV você consegue fazer, né? Então ele tinha a parte de inseminação e uma parte para acelerar isso, para fazer a reposição de touro. Ele precisa fazer a FIV sexado de macho. Então, nós simplesmente para repor touro e claro, né, buscando uma melhoria genética através da fecundação, escolhendo os melhores animais. Tinham mais de 1.000 doadoras. Negócio assim. Aí ele quis fazer um pouco de genotipagem para macia de carne. O restaurante dele lá em Moscou é fantástico. E, cara, foi uma pena esse projeto ter acabado. Espero que depois da guerra volte, né? A gente consiga atendê-lo de novo e voltar a todo esse aprendizado, né? Agora, a produção de carne. Eu tô ouvindo falar aí que vai ter um vácuo aí no meio dos Estados Unidos, que está naquele ciclo natural pecuário aí, de retenção de fêmeas, etc. Vai ter um vácuo de carne aí. Você acha que nós estamos preparados para atender o mercado? O Brasil consegue? Internacional? Olha, é uma boa pergunta. Eu tenho certeza absoluta que o Brasil consegue. O Brasil tem que se organizar, né? Então... você tá falando aqui, tá me passando aqui uma história na cabeça. Você fazendo congelamento, preparando ambiente climatizado para fazer transferência de embrião, para fazer a FIV, e a gente que tem esse clima tropical que o ano inteiro é a mesma coisa. O Brasil é o maior produtor de carne, né? Então, se você pegar aí a quantidade de área que a gente tem para explorar ainda, para a gente conseguir... Sem derrubar uma árvore. Sem derrubar nada, né? Ou então até fazendo a integração lavoura-pecuária. Então, o Brasil tem esse potencial, né? E o agro tem que se organizar um pouco melhor, né? Fica até um pouco
da minha autocrítica, porque eu também faço parte disso, a gente tem que se organizar e tentar produzir mais nesse espaço que a gente tem, produzir mais carne por hectare, né? Até o Cadão comentou um pouco disso, e eu acho que é nesse sentido, né? Por sinal, teve um projeto que nós fizemos de embrião junto com... Eu desenvolvi ele no Pará, vou contar esse projeto que é legal. É um projeto de produção de carne, de embrião de carne, para produção de gado de corte. O que eu fiz? Eu pegava vacas de frigorífico, então ia lá no curral, né, escolhia o curral que eu queria, de umas vacas melhores, vaca comum. Ia lá dentro, pegava esses ovários, colocava numa garrafa térmica, levava para o meu laboratório em Xinguara e fecundava com sexado de macho Angus importado do Canadá, um dos mais top que tem, sexado de macho, e aí transferia para a receptora para fazer um bezerro F1, Nelore, Angus, top de linha. Desenvolvi esse projeto no Pará porque o leite começou a fazer isso no sul de Minas. E eu lá no Pará falei, não, preciso desenvolver um negócio parecido, porque tem que fazer isso. E os coagliatos toparam a parada. Nós sentamos um dia informalmente numa reunião e eu falei, eu tô com essa ideia, só que tá no papel, eu não tenho como fazer. Tem que ter peito pra abraçar. Exato. E o Roque e o Beto toparam fazer um projeto piloto de 800 embriões e deu super certo. Depois fecharam o contrato, eles fazem 5.000. Agora eles deram uma parada, mas faziam até pouco tempo 5.000 embriões. Nesse mesmo caminho, o Carlos Viacava, que é um visionário, junto com o Cadão, virou e falou, Rodrigo, eu quero esse projeto e eu vou fazer nos meus animais, no meu gado, nós vamos dar um nome para esse projeto do Viacava, que era Embriões a Preço de Bife, que lançou em 2012, fiz várias palestras lá no workshop do Beef Point, e nós lançamos na Feicorte, Embriões a Preço de Bife, de gado Nelore do lado do Cadão, e depois fizemos um abate dessas fêmeas, e o Cadão montou uma geladeira com as carnes, com a macia degustação. A base é pegar uma fêmea normal e colocar o mais top porque touro do... porque no sêmen, na FIV, você pode usar uma dose de sêmen para até 20 doadoras, 20 vacas. Então, o preço do sêmen, ele é indiferente. Então, quando você vai conseguir inseminar, pegar o top, um sêmen de $200, por exemplo, inseminar em larga escala? Fica inviável. Fica inviável. Mas na FIV você pode, você pega uma tirar dose... Aí quanto você falou da média? 4 para Nelore, por exemplo? Exatamente. O Nelore dá 8, né? Dá 8 embriões. 8 embriões. Então, você dividir isso aí em número de... Quantas vacas você falou de uma dose? De 8 até 20 vacas, dependendo da qualidade do sêmen. Isso aí fracionou o valor da dose de sêmen. Então, com isso, eu anulando a aspiração da vaca viva, pegando o ovário, usando massivamente sêmen sexado, né, que na FIV a gente pode fazer isso, e fazendo em larga escala, o custo meu foi lá embaixo. E aí, a hora que eu apresentei o custo para o cliente, ficou viável. Então, eu fiz uma planilha financeira, muito simples, né, bem tupiniquim lá no Excel, onde eu mostrava o ganho financeiro que o cliente tem inseminando com sêmen convencional, porque o semi-sexado ele ainda não está viável para você fazer larga escala inseminação, então ele é viável na FIV. Então eu mostrava quantos machos você consegue produzir a mais utilizando essa técnica. E aí, por fim, numa conta bem grosseira, dava a cada 1.000 vacas, você tinha um retorno naquela época, 2012, de R$100 mil a mais a cada 1.000 vacas que você faz. Então, você fechar 5.000, você multiplica por 5. E esse projeto foi muito legal, porque ele acabou saindo na capa da DBO, depois o Cadão saiu explicando, saiu em várias mídias, foi um negócio, assim, fantástico. E depois o Marfrig assumiu o projeto, meio que comprou o projeto para fazer para eles, fizeram aí 20, 30 mil prenheses do Marfrig, e hoje o Marfrig não faz mais, mas ainda detém aí a técnica se eles quiserem fazer, né? A tecnologia toda essa que está mostrando esses resultados, essas experiências como essa agora, se você colocar isso numa necessidade do mundo de carne nos próximos anos, nós somos a bola da vez mais uma vez, né? Sem dúvida nenhuma. O Brasil é a base do processo.
do agronegócio, na minha opinião, na minha humilde opinião, não só de Na carne... sua, na minha, na todo sua, mundo tá em volta. é a base do processo, né? Se você pegar aí a produção agrícola, a produção de carne, o que nós temos de potencial no Brasil, ele é impressionante. Então a gente fala esse jargão, o Brasil vai alimentar o mundo, é isso mesmo. É. Tem que sentar na cadeira e tem que saber, nós temos que divulgar isso. Porque o engravatado que está lá, né, aqui em São Paulo, nós estamos aqui em São Paulo, ele não sabe de onde vem o leite. Ele acha que vem da caixinha. Então, a gente tem que divulgar isso, tem que explicar. O que o cara está vestindo vem do setor agrícola, vem da agropecuária. Couro, né, roupa, enfim. Tudo. E agora, e a clonagem? Foi você que clonou o Bandido? Fomos nós clonando o Bandido. Pra quem não sabe, o Bandido é um touro do rodeio. Bom, acho que o Bandido é o animal mais famoso do Brasil, né? Do Paulo Emílio. Quero mandar um abraço pro Paulo Emílio, deve estar vendo a gente aí, porque o Bandido é um fenômeno na história do rodeio brasileiro, um touro que ficou famoso e tudo mais. E foi o clonado, foi o único touro de rodeio, pelo menos que eu tenha conhecimento do Brasil, que foi clonado. Você que fez a clonagem dele? Fomos nós que fizemos. Na época da IVB ainda, nós compramos uma empresa da Argentina que chamava Sayagra. Isso 2010. Não, acho que a clonagem dele foi um pouquinho... Não, foi depois. Eu tô contando a história da clonagem só para chegar lá no Bandido. Depois nós compramos a Sayagra, que era uma empresa paralela à IVB, né? Uhum. E aí, em determinado momento, quando a gente comprou, nós resolvemos dar uma ampliada no setor. Foi aí que entrou uma nova sócia, que é a Perla Fleury, e a Perla trabalha com cavalo, e ela estava na técnica de clonagem, né? Então, ela já tinha clonado o turbante JO, lembra do turbante? Lembro, famoso. Já tinha clonado o turbante, a Perla ficou super famosa, ainda é super famosa, um abraço para ela. E a Perla entrou de sócia na clonagem. E aí nós começamos a clonar bovino e equino, e nessa oportunidade entrou o Bandido. E aí nós clonamos o Bandido, foram 5 clones do Bandido, e foi super legal, porque a gente trabalhava no rodeio, foi super empolgante ver o Bandido clonado ali. Na verdade, eles não pularam, eles foram muito... ficaram muito à mostra e tal, que a questão do pulo é temperamento, né? E aí é aquelas questões, né, se a genética funciona ou não, mas a prática tá acontecendo. Mas a questão da clonagem, acho que teve alguma coisa de... Acho que viajaram muito e tal, e acabou quebrou a perna, o outro não sei o que, teve alguns acidentes. Tem algumas polêmicas ao redor da clonagem, que vale até um pouco a pena a gente comentar. Mas, por exemplo, vamos pegar o Bandido de exemplo. Né? Imagina você pegar um touro normal, que foi criado a pasto, normal. E aí você testa ele no rodeio, ele dá bom de pulo e vira um Bandido. A outra é você fazer um clone dele e desde o momento que ele nasce, ele vira um animal de estimação. Exato, vira um então, pet. É lógico, vira um pet. Então você vai dar mamadeira para ele, você vai fazer carinho nele, você vai dar melhor ração para ele, você vai acariciar esse touro. O touro não vai, a índole dele, ele tem genética. Mas ele foi criado diferente. Criado em outro lugar, né? Eu até faço uma correlação muito com os animais, com os clones de equino. Os clones de equino, imagina a gente que é do meio do cavalo, né? Que mexe com prova de laço, cavalo de corrida, etc. Imagina um cavalo que ele vai se provar bom de laço ou de qualquer outra coisa depois dos seus 6 anos, 7 anos. Né? Que o cavalo se prova um campeão, né? Que tem esse potencial. Imagina você clonar ele e desde que ele nasce, você já sabe que ele é o melhor laçador de bezerro, de cabeça. Você já vai direcionar toda a ração, o treinamento, a doma. Então, a probabilidade desse cavalo ficar melhor que o próprio clone do original é muito maior. Porque esse original, ele sofreu. Testa no tambor. Não virou. Testa no Bulldog. Não virou. Vai pro outro. Vai pro outro. Deixa ele solto um pouco no passo que ele tá bravo. Aí vai pro laço e alguém se dá bem com ele e se torna um cavalo. Tô dando um exemplo muito chulo, mas eu acredito nisso. Na clonagem de equino, os cavalos de esporte, um cavalo de salto, por exemplo, né? Você vai pegar um cavalo de salto top, ele tá com 9 anos de idade. Mas você já sabe que ele tem genética para isso. Você vai dar melhor ração, melhor manejo, melhor doma, melhor tudo, e ele provavelmente vai ficar melhor que o original, na minha opinião. E a clonagem hoje, ela é permitida no bovino? O equino tem algumas questões, né? De liberar, poder fazer e tal. Já falamos muito disso sobre isso aqui. O bovino, a gente não faz mais clone de bovino, né?
Somente trabalha com equino. Algumas associações... Por que não faz mais de bovino? Rafael, demanda, preço, ficou muito caro fazer clone. E se você pegar a base da clonagem de bovino, não é um melhoramento genético, né? Eu posso até arrumar uma briga aqui, mas você está fazendo o mesmo produto. E a velocidade genética que nós temos no gado hoje é muito rápida, né? Então, um touro clonado, ele transmite para os seus filhos a mesma característica do que o original? É o mesmo animal. Um touro que é, vamos dizer, de leite, aí um touro que é melhor a ubre. O clone dele vai também. É o mesmo animal. Tudo bem, mas ele é o mesmo animal geneticamente, mas no que ele transfere na produção também. É a mesma coisa? É a mesma coisa. A mesma coisa. É o mesmo animal. Então, se você fizer o DNA desse bezerro, se você não falar que é o clone, você pode registrar como original. Pode, é. Porque não tem como você diferenciar, né? Agora, aí voltando ao que você acabou de falar, foi o que o Valdomiro Polizelli falou aqui pra mim, né? A tendência é que o filho seja melhor que o pai. Exato. Então, se você pegar a velocidade genética que uma fecundação in vitro propõe, não tem por que você clonar. O touro, você pode clonar para você ter um troféu na sua casa, um Sansão da vida de Gir, ou o próprio turbante de Otaola como cavalo, enfim. Mas, em termos genéticos, ele ficou para trás. Uhum. Né? Tem até uma pesquisa da Universidade de Israel, que foi feita em 2010, que eu apresento isso em slide, onde ele mostra a velocidade genética da produção de embrião comparado com a inseminação. Você ganha 5 gerações em uma. Né? Então, ou seja, você não segura a velocidade genética. Então, não justifica você clonar, a não ser que você queira por uma questão pessoal. Então, o cavalo, sim. O cavalo pegou essa linha que eu tô comentando e tá bombando, né? Não, e essa velocidade que tá acontecendo na genética, você vê, a genética de touro de rodeio, que tá andando a passos largos aí, a gente vê através de... Ela começou a crescer de 2008 para cá. Foi quando começou o André Metzger lá com você, exatamente, fazendo as primeiras FIVs, né? E aquele sofrimento, que as vacas são mais bravas, aí elas não dão a mesma quantidade de ovos, né? Eu acredito muito na clonagem, eu não sei no touro de rodeio, porque... Não, mas eu digo da parte de FIV mesmo. Da parte de FIV, sim, com certeza. Porque hoje a gente tem na questão de FIV pro rodeio, o que a gente quer no gado de genética de rodeio é não ter muito próximo ali ancestrais de corte ou de leite. A gente quer estar fechando a genética. Isso aí, vamos falar de 6, 7 gerações aí. E para comprovar isso, para agilizar isso, é só através da FIV, né? Só através da FIV. A FIV vai promover esse crescimento rápido. Nesse caso aí, que eu não estou muito por dentro do quais são os melhores touros de rodeio, geneticamente, você poder cruzar com as vacas, mas é a mesma correlação. Você pega o melhor touro de rodeio, né, com a mesma linhagem das vacas, você vai ter um touro top. Pelo menos geneticamente ele tem condições para isso, né? E o que a gente tem visto lá são as vacas que já colocaram 2, 3, 4 filhos dentro da arena fazendo sucesso. Essa vaca tem que ser a principal doadora. Tem que ser a principal doadora dele. Para poder fazer sem dúvida. E se quiser ainda perpetuar isso, aspira, congela e faz um banco de embriões congelados, que ele pode perpetuar há muito tempo. Você pode usar a qualquer momento, né? E aí vai longe. Vai longe, embrião congelado vai longe. Aí a TF, você acha que pro cara que tá lá querendo produzir bezerro para fazer pro mercado, embora hoje o bezerro deu uma caída muito de preço, tá meio... Muita gente falando que tá inviável hoje fazer IATF. Você acha que é o processo mais fácil para você ter qualidade para venda de bezerro? Acredito. Esse é o ciclo pecuário. Não é, eu acho que o produtor ele esquece um pouco do ciclo. Então o bezerro tá... O que acontece? Tá mal de preço hoje, eu paro de inseminar a vaca, vou matar as vacas porque o preço tá melhor da arroba. Daqui a pouco faltou vaca, faltou bezerro. Aí você não tem, agora o bezerro subiu de preço porque não tem bezerro. Exato. Oferta e demanda. Então o produtor precisa saber disso, e ver um pouco mais o ciclo para entender disso, né? Mas sim, a IATF, junto com a inseminação, junto com o touro a pasto, fazem parte da reprodução da fazenda. Se você quiser ter 92% de bezerros nascidos na fazenda, você tem que inseminar, né? Esse é uma estação de monta. Você insemina de IATF, repassa com IA e põe touro. Você vai ter seus 92%, 93% de animais prenhes na fazenda. Né? E ainda indo para o lado do embrião... Mas na matemática, você acha que ainda vale a pena?
pro cara que tem lá suas 100 vacas para produzir? Eu acho que vale a pena. Por quê? Porque é o ciclo. Se o cara para de fazer bezerro hoje, vai faltar bezerro amanhã. Então ele tem que segurar as pontas, ele tem que saber que esse ciclo vai se repetir daqui a um tempo, daqui 5, 6 anos. Então, se ele para de fazer bezerro agora e começa a matar suas fêmeas, porque está mais viável, ele tem que saber que daqui 5 anos ele não tem boi. Então, aí o que acontece? Falta bezerro. Então, o produtor precisa se organizar para entender, falando de parte financeira, entender esse ciclo, que ele vai ter o período de alta e de baixa e vai segurando. E a ETF não acaba, tem que fazer ETF. Você tem que inseminar. Espero que o semi-sexado, ao longo dos anos, ele se prove mais para você conseguir direcionar mais para macho e fêmea, né? E é isso. Eu acho que é o único caminho. A IATF é um caminho muito rápido, muito tranquilo. É aquele negócio de você fazer a sua programação, né? Então você vai conseguir inseminar hoje à tarde. Não tem que ficar vendo cio de vaca. Então você consegue se programar e fazer em grande volume. Tem a desmama tudo junto. Desmama tudo junto, você faz um lote muito uniforme, você direciona... Manejo de bezerro, etc. Manejo de bezerro, desmama, vai para o confinamento, faz um grupo no confinamento, vai para o abate ao mesmo tempo, né? Que nem se você pegar aí, acho que até o Valdomiro comentou isso, o Folcadão, se você ainda conseguir fazer um lote uniforme para você matar um truque por mês, o cara tá muito organizado, né? Então, e ele só consegue dessa forma, se ele se organizar da parte de estação de monta, né? Na IATF, ou no embrião, ou na inseminação. E eu gostei muito do que você falou, a reprodução começa na boca, né? Começa na boca. Não adianta nada você querer fazer IATF sem pasto. Vaca magra não emprenha, né? Então, se você não tem uma base, tudo começa na base. Alimento, você tem pasto, você tem cerca, você tem curral, você tem mão de obra. Depois você coloca touro, depois você vai para a inseminação. Depois você vai para a IATF, depois para o embrião e depois para frente. Então, se você não tiver a base boa, não adianta você seguir. É loucura quem segue. Muitas pessoas quebram por isso. Fica vislumbrando o setor de embrião, que é um setor muito interessante, super legal, sou suspeito de falar, mas ele tem que ter a base, né? É igual você já seguir fazendo um esporte sem ter a musculação de base, né? Você vai machucar. É isso que acontece na pecuária. E foi o que você falou dos caras que iam pra Rússia pra te ajudar. Se não tivesse a base aqui, não poderia estar lá. Não tem como. O cara não ia aguentar nunca. Machucou vários, né? Ô, Digão, putz, cara, que delícia. Se deixar, a gente vai até amanhã cedo batendo papo aqui. Que delícia de papo. Você deu uma aula pra gente aqui da parte de genética, de reprodução. Quem quiser conhecer um pouco do trabalho seu, da ABS, como é que funciona aí? Rede social, né? É o nosso cartão de visita. É o nosso cartão, Rodrigo Untura, lá no Instagram. Facebook, mesma coisa. Da ABS Global. Tem ABS América Latina, tem ABS Chile, tem ABS, todo que quiser, só seguir lá na rede, que vai achar todos os contatos. Eu sempre estou aberto, eu gosto de falar, eu sempre estou aberto a quem quiser trabalhar comigo, quem quiser fazer estágio, quem quiser seguir carreira, eu estou sempre orientando. Bacana. Recebo mensagens todos os dias de gente direcionando o currículo e eu encaminho. Óbvio, eu não consigo ajudar todo mundo, até peço desculpa. Tem alguns que eu não consigo ajudar porque não tem essa demanda. As pessoas querem fazer estágio comigo, né? Eu queria deixar claro que eu viajo muito para fora. Então, depois da pandemia, o acesso aos países para trabalho está um pouco mais burocrático. Então, eu não posso pegar você e falar, Rafael, vamos comigo. Eu tenho um visto para tirar de trabalho, tem um tempo, tem uma justificativa, tem uma carta convite que vem de lá. Então, não consegue andar comigo, mas eu consigo pôr na ABS e, de repente, chegar até mim, claro, e sempre vai ser um prazer poder tá contribuindo. Então, estou sempre aberto. Que maravilha. Putz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer revê-lo depois de mais de 20 anos aí. E vamos estreitar mais essas conversas. Com certeza. Vamos fazer depois um podcast todo mundo junto, da velha guarda aqui, para ver quem é quem, onde tá todo mundo, né? Rafael, eu que agradeço mais uma vez, é um prazer estar aqui, um prazer rever os amigos, um prazer contar um pouco da história e principalmente contribuir para o agro, que essa é a nossa missão aqui no mundo, né? A gente conseguir fazer alimento para o mundo. Então é sempre um prazer estar aqui, sempre que convidar, eu paro o que eu estou fazendo, eu venho para cá bater um papo com você. A casa está de portas abertas, se tiver algum assunto que você queira colocar, está aqui aberta para você, e quer dizer que é um orgulho ter, pela nossa amizade, mas principalmente de um brasileiro fazendo tanto sucesso no mundo afora. Agradeço de coração, muito obrigado.
É isso aí. Esse foi mais um Agro 360, conversando com o Rodrigo Untura, ele que, na minha opinião, é o número 1 do mundo em produção de embriões, e a gente agradece a você pela audiência. Até o próximo podcast. Até lá!